Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu sou Adilson Pera, professor de Direito Administrativo aqui do PIC, e a gente vai tratar hoje sobre responsabilidade civil do Estado. Nosso tema de hoje, responsabilidade civil do Estado. Vamos lá então começar a falar desse tema, que é um tema importante para concurso, hein? Aparece com muita incidência nas provas, tá certo? Vamos lá. Para começar a falar de responsabilidade civil do Estado, vamos ver a evolução desse tema ao longo do tempo. Ó, acompanha aí comigo. Temos aqui 4 teorias que explicam a responsabilidade civil do Estado, tá? Então, na época do Império, vigorava a teoria da irresponsabilidade. Posteriormente, evoluiu-se para a teoria da responsabilidade com culpa do agente. Depois, a responsabilidade com culpa do Estado. E, por fim, a teoria adotada atualmente em nosso ordenamento jurídico, teoria da responsabilidade sem culpa ou da responsabilidade objetiva. Vamos comentar um pouquinho de cada uma destas teorias para a gente visualizar melhor. Olha só. Teoria da irresponsabilidade vigorava na época do Império, onde o reino não indenizava nenhum de seus súditos por danos que estes sofressem. Tá? O rei era considerado um representante de Deus na terra. E como Deus não erra, o rei, consequentemente, também não errava. E sendo assim, se o rei não erra, ele não pode ser responsabilizado. Então era chamada a teoria da irresponsabilidade. Olha só o slide. O Estado não indenizava, em qualquer hipótese, o particular que tivesse sofrido algum dano. Na época do Império, entendia-se que o rei era um representante de Deus na terra. E como Deus não praticava erros, o rei, consequentemente também não os praticava. E sendo assim, não poderia ser responsabilizado pelos danos sofridos por particulares, que eram os súditos, né? Posteriormente, teoria da responsabilidade com culpa do agente. Aqui, nessa teoria, o Estado era responsabilizado e teria que indenizar se o particular demonstrasse dolo ou culpa do agente. Tá? E aí, de acordo com a doutrina, era muito difícil um particular ser indenizado, porque além dele ter que identificar qual foi o agente responsável pelo dano, ele também tinha que demonstrar dolo ou culpa desse agente. Olha só, o Estado era obrigado a indenizar os particulares que sofreram danos, desde que o particular comprovasse efetivamente o dolo ou culpa do agente que praticou a conduta. Na maior parte das vezes, restava uma grande dificuldade em se determinar qual agente foi responsável, o que resultava na não indenização pelo Estado. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Ok. Seguindo. Teoria da responsabilidade com culpa do Estado. Pessoal, essa teoria foi a teoria seguinte. Aqui você tem que demonstrar dolo ou culpa não mais do agente, mas sim do Estado. Ou seja, o particular não tem mais que identificar o agente responsável pelo dano. Ele aciona diretamente o Estado. Só que ainda tinha que demonstrar dolo ou culpa do Estado. Tá? É responsabilidade subjetiva, né? Olha só. Teoria da responsabilidade com culpa do Estado. O Estado indenizava o particular se comprovado que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado, independente de se comprovar o dolo ou culpa do agente causador do dano. Aqui se demonstra a falta do serviço e não a falta do agente. É o chamado faute de service. É o que os franceses chamavam de faute de service, que é a falta do serviço. Não se tem um causador direto, por isso se convencionou chamar de culpa anônima. Culpa anônima. Por que culpa anônima? Porque eu vou demonstrar de forma genérica o dolo ou culpa. Não vou demonstrar o dolo ou culpa de alguém especificamente, mas sim de forma genérica. O serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado.
Como eu não estou demonstrando dolo ou culpa de alguém especificamente, se convencionou chamar isso de culpa anônima. Tá legal? Muito bem. Pessoal, é a responsabilidade subjetiva do Estado que, em alguns casos, é adotada em nosso ordenamento jurídico. Não é a regra, mas em alguns casos ela é adotada em nosso ordenamento jurídico, como a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Beleza? Muito bem. Por fim, evoluímos para a teoria da responsabilidade sem culpa. Aqui não se demonstra nem dolo, nem culpa. É a chamada responsabilidade objetiva ou teoria do risco administrativo, tá? O Estado indeniza os particulares que sofreram danos em razão de sua atuação estatal, independente da demonstração de dolo ou culpa. Pessoal, essa é a teoria adotada como regra em nosso ordenamento jurídico, tá? A teoria da responsabilidade objetiva ou teoria do risco administrativo. Lembrando que o particular que sofre um dano decorrente de atuação estatal, ele deve acionar em juízo pleiteando indenização a pessoa jurídica, certo? Ou seja, ele vai acionar o Estado, a União, ou o município, ou a autarquia, ou a empresa pública, tá? Ele não vai acionar nem o órgão público e nem o agente. O agente, ele responde perante a administração em ação de regresso proposta por ela. Que a gente vai falar mais para frente direitinho, tá? Mas, embora haja alguns posicionamentos isolados, no sentido de que você poderia acionar o agente no polo passivo da demanda de uma ação indenizatória, isso não prevalece, tá? Então, você não deve colocar isso em prova. A Constituição Federal é muito clara no artigo 37, parágrafo 6º, no sentido de que as pessoas jurídicas responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano. Certo? Então, olha só, isso também está no Estatuto do Servidor. Um policial civil, no exercício de suas atribuições, lhe causou um dano. Causou um dano ao particular. O particular pleiteando a indenização, ele não vai acionar em juízo o policial civil. Ele não vai acionar em juízo também a polícia civil, porque a polícia civil é o órgão. O órgão, via de regra, não litiga em juízo. Ele vai acionar a pessoa jurídica, no caso, o Estado da Federação. E aí o Estado, sendo condenado, vai mover ação de regresso contra esse agente, se ficar demonstrado que ele agiu com dolo ou culpa. Porque a responsabilidade do servidor é sempre subjetiva. O servidor, para responder, vai ter que demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa. Tá? E a responsabilidade do Estado, em regra, é objetiva. Tá bom? Muito bem. Pessoal, olha só. Eu falei para vocês, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal é importantíssimo. Tá? E com redação muito semelhante, o artigo 43 do Código Civil. Essa redação que você tem aqui na tela não é a redação do dispositivo constitucional, nem do Código Civil, tá? Mas é a explicação dele. Então, olha só. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem, em regra, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros, sejam eles usuários ou não do serviço público. Garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Vamos começar a analisar esse trecho do final para o começo, tá? Então aqui, ó. Garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano se demonstrado dolo ou culpa. Então,
conforme nós dissemos, a responsabilidade do servidor será sempre subjetiva. Dá até para você guardar o esqueminha dos 3 S's, né? Responsabilidade do servidor sempre subjetiva. Esqueminha dos 3 S. Servidor sempre subjetivo. Tá, beleza. O Estado responde por danos que seus agentes nesta qualidade, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros. Galera, esses terceiros você deve considerar como sendo usuários ou não do serviço público, hein? Usuários ou não do serviço público. Certo? Houve uma época que o Supremo entendeu que no caso de concessionária e permissionária de serviço público, a responsabilidade apenas seria objetiva pelos danos causados a usuários desse serviço e subjetiva a danos causados a não usuários do serviço. Quando foi proferida essa decisão, também houve muita crítica no meio jurídico, porque a Constituição Federal, lá no 37, parágrafo 6º, ela fala danos causados a terceiros. E terceiro é terceiro, seja ele usuário ou não usuário do serviço público. Tá? E no caso que o Supremo julgou, envolvia ônibus de transporte coletivo de passageiros, que pertencia à concessionária. Né? Houve uma colisão entre um ônibus e um veículo particular, o proprietário do veículo particular sofreu danos, acionou a concessionária, a questão chegou até o Supremo, e o Supremo decidiu, então, na ocasião, que a responsabilidade da concessionária seria subjetiva, porque aquele proprietário do veículo não era usuário do serviço de transporte coletivo. Agora, veja, ainda mais em matéria de transporte coletivo, é muito difícil você falar que alguém não é usuário. Porque ele pode não ser usuário naquele dia, mas nos demais ele é usuário. É muito difícil você definir se a responsabilidade será objetiva ou subjetiva por esse critério. Veja, é rodízio do seu carro? Naquele dia você foi de metrô ou foi de ônibus. Então você é usuário do serviço. Não diariamente, mas você é usuário. E pensando, até desenvolvendo um pouco mais isso, imagina a seguinte situação. Um ônibus desgovernado, de concessionária, acaba invadindo a calçada e atropela pessoas que estavam no ponto de ônibus. Como é que fica a questão da responsabilidade? Quem estava dentro do ônibus, a responsabilidade da concessionária perante as pessoas é objetiva e perante quem estava no ponto é subjetiva? Pera, mas não pode ser a responsabilidade por extensão? Quem estava no ponto eu posso considerar como sendo usuário? Tá. E o namorado que foi acompanhar a namorada para tomar ônibus? Ele não é usuário e ela é. E o rapaz que estava vendendo chicletes lá no ponto? Ele também foi atingido. Ah, ele não é usuário porque ele está vendendo chicletes? E se no final do dia ele faz o sinal, pega o busão e vai embora? Percebeu? Muito confuso. Ainda mais serviço de transporte coletivo de passageiros. Bom, depois de um tempo, o Supremo também foi provocado a analisar uma questão semelhante. Nesse outro caso, uma roda do ônibus se soltou com o ônibus em movimento e essa roda atingiu um pedestre, um transeunte, matando-o na hora. Nesse caso, o Supremo mudou, então, o seu posicionamento e falou: a responsabilidade da concessionária é objetiva. Independente de se questionar se aquele rapaz que foi atingido era usuário ou não do serviço de transporte público. Então, voltou-se ao entendimento anterior, né? Ou seja, danos causados ao usuário ou não usuário, a responsabilidade é, via de regra, objetiva. Não é o fato dele ser ou não ser usuário que vai mudar. Tá? Muito bem. Beleza. Danos que os agentes agindo nesta qualidade causarem a terceiros.
danos que seus agentes, agindo nessa qualidade, causaram terceiros. Claro, para o Estado se indenizar, o agente deve estar no exercício da função ou agir como se estivesse, com a pretensão de exercer a atividade. Porque, é claro, o servidor está no final de semana de folga na casa dele, pratica determinada atividade e causa danos ao vizinho, o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não vai ser responsabilizado. Tá? Agora, você tem que tomar cuidado com a condição dos policiais. Porque o policial, sendo policial 24 horas por dia, ele tem o dever de agir, mesmo que não estando em serviço, mas diante de uma situação de risco, de perigo, ele tem o dever de agir. Mas isso não quer dizer que o Estado será responsabilizado sempre. Então é por isso que você tem que ficar atento. Ó, presta atenção. Vamos lá. O Estado será sempre responsabilizado pela atuação dos seus policiais durante o serviço? Sim. O Estado será sempre responsabilizado pela atuação dos seus policiais que causem danos estando fora do serviço? Não. Eu vou ter que analisar o caso concreto. Se ele agiu, no caso concreto, com a pretensão de exercer a sua atividade ou não. Olha só, algumas diretrizes devem ser estabelecidas aqui. O policial agiu fora do serviço, mas ele estava fardado. O Estado responde pela teoria da aparência. O policial estava fora de serviço, mas ele agiu com arma da corporação. O Estado responde. Teoria do risco administrativo. O Estado assume o risco ao entregar aquela arma, que é um bem público, ao policial, por eventuais danos que aquele bem possa vir a causar a terceiros. Tá. Agora, ele está fora de serviço. Não está fardado. Não usa a arma da corporação. Mas ele atua visando o interesse público. Ele se identifica. Sou policial. E age visando o interesse público, interesse coletivo, o Estado será, em princípio, responsabilizado sim. Porque, embora ele não esteja no exercício da função, ele age com a pretensão de exercê-la, como se estivesse em serviço. Claro, tem que ser analisado o caso concreto. Eu estou falando em linhas gerais, né? Agora, se ele age visando interesse pessoal e interesse próprio, aí, claro, o Estado não será responsabilizado. Por exemplo, ele está numa balada, se envolve numa briga porque mexeram com a namorada dele. E ele acaba causando danos a esse outro rapaz que mexeu com a namorada dele. O Estado será responsabilizado? Não. Porque ele não está no exercício da função e nem age como se estivesse. Não usou arma da corporação. Pera, mas se nesse caso da briga na balada ele tivesse com a arma da corporação, aí o Estado responde. Então, se ele está fardado, teoria da aparência, ou se ele está com a arma da corporação, o Estado vai ser responsabilizado. Ponto. Seja conduta lícita ou ilícita, tá? O Estado vai ser responsabilizado. Tá. Se ele está sem arma da corporação, se ele está sem farda, e se ele não está em serviço, né? Aí eu vou ter que ver a questão do interesse público. Perceba, há certa subjetividade mesmo, né? Mas eu vou ter que ver se ele age visando o interesse público ou não. Ele agiu visando proteger uma coletividade, ele agiu visando o bem comum. Então, por exemplo, ele interveio num assalto que estava sendo realizado numa padaria. Então ele procurou lá ajudar aquelas pessoas que estavam lá em perigo. Então ele age visando o interesse público. O Estado, em princípio, é responsabilizado. Mesmo que ele esteja sem arma da corporação, mesmo que ele esteja sem fardo, porque ele age visando o interesse público. Entenderam? Muito bem. Ok. Claro que isso tem que ser analisado caso a caso, tem que ser analisado o caso concreto. O que eu passei para vocês aqui são as linhas gerais a respeito desse ponto.
tá bom? Agora, veja o comecinho aqui, ó, que eu vou deixar até para tratar no próximo bloco, mas já vou iniciar falando o seguinte. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem, em regra, de forma objetiva, pelos danos de seus agentes nessa qualidade causados a terceiros. Quem são as pessoas de direito público? Pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos? Isso é importantíssimo que você saiba, tá? E a gente vai começar a ver isso no próximo bloco. Então, esse bloco eu encerro por aqui. No próximo bloco, a gente continua falando sobre isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Até lá.